Quando Tsukimichi começou, a deusa parecia inalcançável. Uma existência acima dos humanos. Acima dos reinos. Acima das regras daquele mundo. E, por muito tempo, parecia impossível imaginar alguém capaz de enfrentá-la. Mas existe um detalhe que mudou completamente a história. Makoto. Porque quanto mais a obra avança, mais uma pergunta começa a surgir entre os fãs. O confronto final entre Makoto e a deusa está se aproximando? E o mais curioso, hoje essa pergunta já não parece tão absurda quanto parecia no começo. Na verdade, cada novo acontecimento parece empurrar os dois para uma colisão inevitável. Mas será que esse conflito realmente vai acontecer? E se acontecer, Makoto está preparado para enfrentar alguém que governa aquele mundo desde muito antes de sua chegada? No início da história, a relação entre os dois parecia simples. A deusa rejeitou Makoto. Considerou sua aparência inadequada. Tratou sua existência como algo sem valor. E o enviou para longe. Naquele momento, parecia apenas um ato cruel. Mas olhando para trás, talvez tenha sido o maior erro que ela poderia cometer. Porque ao afastar Makoto, ela acabou criando algo que jamais conseguiu controlar. E isso se tornou um problema cada vez maior. Porque Makoto não desapareceu. Ele cresceu. Muito. E não apenas em poder. Enquanto a deusa continuava observando o mundo de cima, Makoto começou a construir algo próprio. Aliados. Influência. Território. Conexões. E aos poucos surgiu algo inesperado. Um sistema que não dependia dela. E isso é mais perigoso do que parece. Porque durante muito tempo a deusa ocupou uma posição absoluta. Tudo girava ao redor de sua autoridade. Mas quanto mais Makoto cresce, mais ele demonstra que é possível existir fora dessa estrutura. E essa talvez seja a verdadeira origem do conflito. Porque a questão já não é apenas força. É independência. Existe um momento em que uma pessoa desafia uma autoridade. E existe um momento em que sua própria existência passa a questionar essa autoridade. Makoto está cada vez mais próximo da segunda opção. E isso cria uma situação extremamente perigosa. Porque a deusa não parece alguém acostumada a ser contrariada. Muito menos ignorada. Mas existe outro detalhe importante. Ao longo da história, Makoto raramente demonstra interesse em enfrentá-la diretamente. Ele não passa seus dias planejando vingança. Não vive obcecado pelo passado. Na verdade, quase sempre está focado em proteger aqueles que estão ao seu lado. E é exatamente isso que torna a situação tão interessante. Porque muitas vezes os maiores conflitos não surgem porque alguém os procura. Eles surgem porque deixam de poder ser evitados. E cada vez mais parece que Makoto e a deusa estão caminhando nessa direção. Porque os interesses dos dois começam a colidir. As decisões de um afetam o outro. E quanto mais influência Makoto conquista, mais difícil se torna ignorar sua existência. Mas talvez exista algo ainda mais preocupante. A diferença de mentalidade. Porque a deusa enxerga o mundo de cima. Como alguém que sempre teve poder. Como alguém que sempre esteve no controle. Makoto é o oposto. Ele conhece rejeição. Fracasso. Dificuldades. E isso faz com que ambos enxerguem o mesmo mundo de maneiras completamente diferentes. O problema é que histórias costumam caminhar para o conflito quando duas visões incompatíveis começam a disputar espaço. E é exatamente isso que parece estar acontecendo. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se esse confronto realmente acontecer, quem tem mais a perder? Porque muitos fãs assumem automaticamente que seria Makoto. Mas será mesmo? Afinal, quanto mais a história avança, mais percebemos que Makoto continua crescendo. Continua evoluindo. Continua expandindo sua influência. Enquanto isso, a posição da deusa parece depender cada vez mais da manutenção da ordem atual. E isso cria uma situação curiosa. Porque talvez o verdadeiro perigo para ela não seja o poder de Makoto. Talvez seja aquilo que ele representa. Uma alternativa. Uma possibilidade. Uma prova de que alguém pode prosperar sem depender dela. E ideias costumam ser muito mais difíceis de derrotar do que pessoas. Por isso, quando os fãs falam sobre uma batalha final, talvez estejam olhando apenas para a parte da história. Porque o verdadeiro confronto pode não ser apenas entre dois indivíduos. Pode ser entre duas formas completamente diferentes de enxergar aquele mundo. De um lado, uma autoridade que sempre esteve acima de tudo. Do outro, alguém que construiu seu próprio caminho sem precisar dessa autoridade. E quando olhamos por esse ângulo, a colisão parece cada vez mais inevitável. Então o confronto final entre Makoto e a deusa está próximo. A resposta mais honesta é que todos os sinais apontam nessa direção. Porque a distância entre eles diminui a cada novo arco. A influência de Makoto continua crescendo. E os interesses dos dois continuam se chocando. Talvez ainda não seja a hora. Talvez ainda existam obstáculos no caminho. Mas uma coisa parece cada vez mais clara.
O dia em que Makoto e a deusa finalmente ficarem frente a frente pode se tornar o momento mais importante de toda a história de Tsukimichi. E você? Acredita que o confronto final está realmente próximo? Ou acha que a história ainda guarda surpresas antes desse encontro acontecer? Deixe sua opinião nos comentários.